Olá, meus queridos alunos, amigos, sempre presentes aqui. Hoje eu separei aí um material interessante. Nós vamos falar de duas obras do Thomas Piketty, que vai falar a primeira sobre a economia da desigualdade e a segunda, o capital. O Thomas Piketty é hoje considerado um dos maiores economistas e essa obra é também considerada uma das melhores obras de economia do mundo contemporâneo. Então vamos juntos aí. Primeiro momento, Thomas ele vai falar sobre o capital no século XXI e ele vai fazer ali apontamentos levando em conta todo o século XIX e as promessas, né, que esse século XIX, através de seus autores e mesmo dos romances escritos durante o século XIX, ele vai apontar que havia ali uma clara promessa, né, de crescimento econômico, de progresso tecnológico, e que esse progresso e esse crescimento econômico ia inevitavelmente levar ao desenvolvimento social e a uma melhora da qualidade de vida, né? Ele também vai apontar que haveria ali pré-estabelecido, né, a concorrência entre as empresas, a competição entre os indivíduos e as possibilidades então de ascensão de uma mobilidade social baseada exatamente no mérito. É isso que o Adam Smith vai escrever para nós no seu livro A Riqueza das Nações. Então ele vai falar que a concorrência, que o livre mercado, a competição, a concorrência entre as empresas ia gerar um crescimento de modo saudável, né, vamos assim dizer, e essa mobilidade iria acontecer baseada no mérito, na competência de cada uma das pessoas. Essa era a promessa do Adam Smith. Isso foi verificado em diversos romances do século XIX e é a partir dessa observação que o Thomas Piketty vai levantar algumas reflexões importantes que serão recorrentes para esse ano nos vestibulares, né? E também para a prova do Enem. Então, muita atenção a essas reflexões. Ele vai dizer, então, que o avanço dessa sociedade de consumo, sobretudo a partir do modelo americano, né, do American Way of Life, o modo americano de viver, esse mesmo modo que já resultou vários estudos na escola de Chicago, ainda no século XIX, em razão da industrialização, atraiu muita mão de obra advinda, né, sobretudo da mão de obra imigrante italiana e tal, e na cidade de Chicago aconteceu potencialmente alguns problemas sociais, exatamente pela chegada dos imigrantes, né, na cidade. Essa comunidade dos imigrantes acabou sendo colocada na tangente social, no bairro destinado aos imigrantes, e a partir daí então desenvolve um processo de xenofobia, um processo de etnocentrismo, de intolerância em relação a outra cultura. E os americanos, a partir de olhar o modelo deles de vida, passavam a rotular, a julgar, a condenar o modo de vida dos imigrantes. E passaram então a atribuir que toda violência, toda criminalidade, toda desigualdade era advinda exatamente do modo em que os italianos, em que os imigrantes viviam na cidade de Chicago, né? E isso vai dar pano para manga, como diz o ditado popular, será tema de vários outros estudos dentro da escola de Chicago. Nós vamos ter depois a teoria da ecologia humana e finalmente nós vamos resultar na conclusão de que isso não se passou de fato de conjecturas, de uma tendência de intolerância, de xenofobia, de etnocentrismo, de desconsiderar a cultura do outro, de desconsiderar ou julgar o outro como inferior à sua cultura, ao seu modo de viver, rotulando, massificando, e aí nós vamos entrar também na obra do Howard Becker, que vai falar da teoria dos rótulos, da rotulação e da evidência de violência, de discriminação e perseguição em razão dessa teoria dos rótulos, né? Mas não é esse o tema da nossa aula. Eu me empolgo em falar das obras interligadas, porque isso é a riqueza, né, que as humanas têm. E aí então ele vai avaliar o seguinte, vamos voltar, a partir desse modo, né, desse American Way of Life, ele vai então perceber saltos no consumo, saltos, né, no processo de adquirir propriedades, né? Alguns países então se desenvolveram e passaram a ser assim, a referência, a prova desse sucesso, desse desenvolvimento, acreditavam de fato na teoria do Adam Smith, né, da meritocracia essa que hoje tentam também
colocar como o plano de sucesso, venceu porque esforçou, o que não passou de ano é porque não estudou, o que não chegou num emprego melhor é porque não se esforçou, o que é analfabeto é porque não quis estudar, né? Então toda essa retórica conservadora, xenófoba, e que caminha muito para essa extrema direita que está hoje no Brasil e também no mundo em razão depois da eleição do Donald Trump, essa extrema esquerda cresceu muito e junto com ela preconceitos, e junto com ela intolerâncias, e junto com ela o aumento do preconceito, né? Diversos processos que vão marcar as sociedades, impactar essas sociedades, não só do aspecto da desigualdade econômica, mas também sobre o aspecto da desigualdade social, marcada por oportunidades que não chegam para todas as pessoas, né? E as reflexões então importantes que ele vai dividir em 3 aspectos, né? O Thomas Piketty vai desenvolver em 3 aspectos na sua obra. A primeira parte, então, ele vai falar do conflito distributivo, né, do capitalismo, ou seja, o primeiro e grande conflito da distribuição de renda que o capitalismo possui. A remuneração do trabalho e, de outro lado, a remuneração do capital. Então, a partir daí, ele vai entrar na obra de Gramsci, na obra de Marx, ele vai falar, né, de outras obras e outros autores, né, que vai falar, que vai retratar para nós essa ideia da desigualdade, de que a remuneração do trabalho ela é sempre contrária à remuneração do capital, né? Ela está sempre caminhando em oposição. Quanto mais se trabalha, mais se produz, mais riqueza vai gerar para o capital, para o dono dos meios de produção e, consequentemente, mais fome, mais miséria, salários menores nós vamos ter para a classe trabalhadora. Esse é o primeiro conflito e é a partir desse primeiro conflito distributivo, de distribuição de riqueza, é que ele vai evidenciar o início dessa desigualdade e como que essa desigualdade dentro do sistema capitalista, ela vai aviltando o ser humano. Ela vai colocando esse ser humano na tangente social, marcando por sofrimento, por falta de oportunidades. O indivíduo que não tem os direitos sociais, né, disponíveis porque falta recurso para comprar. E do outro lado nós vamos ver aí uma intensidade de pessoas, de um modo egoísta, me perdoem, que insistentemente incitam as privatizações de serviços públicos, as privatizações de direitos sociais, esquecendo que pelo menos no Brasil quase ou mais de 70% da população não tem acesso a esses benefícios, exatamente porque não tem dinheiro para pagar, não tem recursos para que possa ter acesso a eles. E ainda assim, insistentemente, um afã de privatização de saúde, de privatização de estrada, de privatização de escolas, de privatização de setores de transportes, de privatização de telecomunicações, privatização de energia, privatização do pré-sal. O Brasil vem sendo privatizado, assim como o mundo, né, privatizou em diversos aspectos, e depois, então, a conta veio um tanto quanto amarga, salgada demais, porque a desigualdade aumentou, porque a fome e a miséria aumentou, porque esse país, apesar de dispor de recursos, de dispor de mercadoria, diminuiu o consumo exatamente porque poucos podem consumir tudo aquilo que é disponibilizado através, sobretudo, do processo de evolução tecnológica, né? Essa é a primeira reflexão que o Thomas Piketty vai fazer para a gente nessa primeira parte. A segunda parte ele vai falar do capital e da renda. Ele vai falar que há uma metamorfose desse capital. Por que há uma metamorfose? Porque ele vai dizer o seguinte: no século XIX a riqueza estava por toda parte, mas principalmente a gente reconhecia a riqueza nas terras e nas dívidas públicas. Era onde concentrava a riqueza, né? Já no século XXI, essa riqueza volta novamente a se concentrar, concentra novamente em imóveis, em ativos financeiros, só que agora houve uma conversão, quer dizer, essa riqueza, né, é convertida daquilo que seria a riqueza pública para uma riqueza privada, exatamente por conta das privatizações, exatamente por conta desse Estado que vem cada vez sendo mais ausente, menos interventor da possibilidade de garantir vida, dignidade, né, atendendo aquilo que os direitos sociais garantem a todas as pessoas de modo uniforme, dentro do princípio de isonomia, né?
É exatamente por conta desse afã privatizador, desse afã de desigualdade, desse afã que concentra renda e riqueza nas mãos de poucos, é que nós vamos gerar esses impactos, essa inversão da riqueza que no século XIX estava concentrada nas mãos do Estado, do poder público, e agora está concentrada nas mãos, né, do setor privado, de capitais que eram nacionais e agora capitais que são internacionais, exatamente por conta da privatização, da ação, né, da queda das barreiras alfandegárias, do investimento, ou seja, do acesso do capital estrangeiro dentro de países aqui como o Brasil, e a exploração que esse neoliberalismo globalizado acabou por gerar, acabou por impactar. Hoje nós estamos aí coletando 60 milhões de pessoas passando fome no Brasil. O Brasil que em 2014 saiu do mapa da fome, agora em 2021 volta para o mapa da fome, em 2020, me desculpem, né? Volta para o mapa da fome, exatamente por conta de uma política neoliberal extremamente agressiva, tacanha, que vai garantir privilégios para determinados grupos, sobretudo grupos econômicos, né? Em detrimento de uma grande população que passa fome, que está sem casa, que morre em filas, que morre por Covid, que morre por falta de tratamento, que estão sem aula porque não tem recurso de internet nem os equipamentos para que pudessem ter as aulas remotas durante o período de pandemia, de hospitais que estão fechados em capitais como São Paulo, em pleno período de pandemia. Então essas inversões, essas incoerências que o sistema neoliberal privatizado, né, estabelece e que a gente precisa estudar e precisa rever aos olhos da obra do Piketty, que é esse o meu objetivo, né? Então voltou para o capital patrimonial, né? Que é o contrário daquela concorrência do mérito, aquela lá do primeiro slide, em que o Adam Smith dizia, ó, nós vamos aumentar a concorrência, nós vamos estabelecer a lei do livre mercado, e aí as pessoas vão potencialmente migrar, vão poder ter uma mobilidade social, econômica em razão do mérito. Pois é, o Piketty está chamando a nossa atenção para isso. O capitalismo que está em voga, o capitalismo que domina, o capitalismo que reina nesse momento e nesse cenário, no século XXI, é o capitalismo patrimonialista, que é o oposto desse capitalismo da concorrência e do capitalismo do mérito, conforme era o sonho e o planejamento do Adam Smith, lá no século, né, no início do século XIX. Então, beleza. A terceira parte da obra, o Piketty vai falar o seguinte, a estrutura da desigualdade. Então, começa comigo ali no quadrinho laranjinha, lá em cima, olha. Os 10% mais ricos do mundo, né, são divididos em dois grupos. No mundo 1, ele concentra 9% dos mais ricos. No grupo 2, ele concentra 1% dos mais ricos, né? E aí ele vai estabelecer o que, gente? Esse 9%, né, ele vem demonstrar claramente para a gente que ele vem de uma sociedade de rentistas, né, para uma sociedade de executivos. Então ele está demonstrando claramente que aquele que detém o controle dos meios de produção, aquele que utiliza do sistema político, aquele que fomenta a política, que financia a campanha político-partidária, que investe nas campanhas, né, daqueles que vão assumir o governo nesses países, eles depois acabam tendo os privilégios de uma política econômica que vão garantir esse retorno de leis que vão ser aprovadas como lei trabalhista, revisão da Previdência, revisão político-administrativa, as leis de terceirização, as flexibilizações das leis do trabalho, né, garantias e privilégios para o setor bancário em prejuízo, né, da grande população brasileira. Nós, em plena pandemia, os bancos receberam aí mais de 1,3 trilhões, né, de reais, enquanto que os auxílios emergenciais e toda a ajuda, né, para o pequeno e médio produtor, para o pequeno e médio comerciante, para o trabalhador que precisava, né, cumprir a quarentena de um modo correto, esse recurso não chegou, e quando chegou, chegou tarde demais, quando as empresas já tinham grande parte fechada as suas portas, né? Então isso é uma realidade, é uma questão reflexiva dentro da obra do Piketty, né? Passamos então dessa sociedade de quem vivia de renda para uma sociedade de executivos, cujos bônus são altíssimos, os privilégios são altíssimos, grandes remunerações, tratados e acordos, né, contratos milionários com porcentagens baseados no lucro,
favorecimento e tal. E isso vai gerar desigualdade, isso vai impactar no mercado, isso vai concentrar riqueza e inevitavelmente vai faltar pão, mesa, aquilo que é básico, como água tratada, encanada, esgoto, comida, água dentro da casa da grande maioria da população. Exatamente porque o recurso não chega, né? Pagar o pacote de arroz R$ 25, igual em alguns setores aqui no Brasil estão pagando, o litro de óleo a R$ 10, né? Exatamente por conta desse preço do dólar e do interesse, né, de pessoas que preferem vender essa produção para o mercado chinês, vender para o mercado lá fora, porque vai vender com o dólar alto e exatamente para eles é muito mais vantagem, só que vai faltar, né, o produto aqui, né? Em outros momentos nós tínhamos estoque de arroz, de feijão, para aqui nós não tivéssemos esse desabastecimento ou mesmo a ideia de que esse produto poderia ser colocado no mercado num momento como esse e automaticamente manter os preços, pelo menos da comida, da cesta básica mais baixo, o que também não foi providenciado pelo atual governo e a política econômica e monetária patrocinada pelo senhor Paulo Guedes, né? Então, as consequências, segundo o Piketty, desse momento, dessa ação, desse capitalismo, desse cenário de século XXI que nós estamos aqui retratando nessa aula. A conclusão do Piketty é polêmica. Segundo ele, né, nos países desenvolvidos, a taxa de acumulação de renda é maior do que as taxas de crescimento econômico. Ou seja, nós temos muito mais gente acumulando riqueza e renda do que propriamente crescendo a economia como um todo. Se a taxa de crescimento econômico crescer concomitantemente para todo mundo, a melhoria vai haver comércio, vai haver consumo, o dinheiro vai circular, vai ter condição de todo mundo sobreviver, né? Mas o que tem acontecido diante desse capitalismo tacanho que nós estamos aqui comentando a partir da obra, né, do Piketty? Vai acontecer que a acumulação de riqueza é muito maior do que o crescimento econômico. E aí vai impactar exatamente no social, vai impactar na fome, na miséria, vai faltar dinheiro para comprar remédio, vai faltar dinheiro para comprar comida, vai faltar dinheiro para comprar produtos e insumos básicos mínimos até de higiene corporal para dentro das casas e nas famílias, né? Isso, segundo o Piketty, é uma ameaça às democracias. É uma ameaça à democracia. É por isso que o afã de extrema-direita cresce potencialmente em cenários de desigualdade. É por isso que leis que flexibilizam direitos, que tiram direitos, que massacram classe média e operária, ela cresce em cenários de extrema direita, em pensamento de neoliberalismo globalizado, né? Então, qual que é? Por que a democracia está em risco? Porque não há democracia quando há concentração de renda, quando há concentração de riqueza. Não há democracia quando alguns poucos detêm 90% do bolo. E 10% tem que dividir, né? O pedacinho de 10% tem que ser dividido para 90%, né, por cento das pessoas. É aí que impera a desigualdade, é aí que vai potencialmente gerar problemas sociais graves. Problemas esses que a grande maioria das pessoas não enxergam, não vê. Porque a mídia não permite, porque as distorções seguem, porque fake news distorcem, mentem, confundem, porque as pessoas são alienadas através da mídia, da grande rede, né, de telecomunicação em massa, que vai massificando ideias, padronizando gosto, desejo e até mesmo a opção política, né? Vendendo sonhos que não acontecem, como até hoje não aconteceram os sonhos vendidos na eleição de 2018. Então, isso é importante, são reflexões que esse francês, o Thomas Piketty, faz na obra dele e que é importante a gente pensar sobre elas, porque tem a ver com a nossa vida, tem a ver com a vida das pessoas que convivem com a gente nesse mesmo espaço. Então, aí ele vai falar, o desafio então da desigualdade é incessante, o crescimento do nacionalismo e da xenofobia é um terreno fértil, né, para crescer nesse cenário de acumulação de renda, de riqueza, em que poucos detêm todo o poder. Nós estamos vendo aí denúncias de grandes empresários no Brasil financiando golpes, tentativas de golpe e fake news. Esse processo ainda vai chegar ao fim aqui no STF no Brasil e nós vamos ver, vai apurar essa circunstância. Isso é democracia?
o uso do dinheiro para confundir, o uso do dinheiro para obter ou para proliferar manifestações antidemocráticas. Opa, isso nunca passou pela democracia, isso não é justo, isso não é ético. Não poderia, isso é inconcebível que a população aceitasse esse tipo de situação. Mas é isso que tem acontecido. Então cresce o nacionalismo, esse extremismo, né, de extrema direita e a xenofobia dentro desse cenário. E isso não é o Adriano que está dizendo, é o Piketty que está analisando a partir das duas obras, que é o tema dessa videoaula, tá? Então, olha, apenas 15% dos empréstimos tomados nos bancos são destinados a financiar produtos, são destinados a financiar produtos agrícolas, agropecuários, destinados a financiar pequenos negócios, a pequena e média propriedade, o pequeno e médio comércio. Apenas 15% vai para financiar a produção. E os outros 85%? Eles ficam flutuando, eles ficam em moeda podre, em papel podre, moeda especulativa, sempre nas mãos das mesmas pessoas, trocando hora na mão do B, hora no C, hora do D, hora do E, mas ela não sai, ela não deixa de circular entre as mãos das mesmas figuras do mundo todo, porque essas mesmas figuras são, segundo o Piketty, aquelas que concentram toda a grande riqueza, toda a grande fortuna do mundo, né? Então, o Piketty propõe, então, o quê? Primeiro, uma tributação progressiva, quem tem muito vai pagar mais, que é exatamente aquilo que a gente vê em programas de governo aqui no Brasil, né? A taxação de grandes fortunas, que está dentro da reforma tributária, que não sai, e normalmente não vai sair, porque vai mexer nos privilégios, inclusive, de muitos dos políticos, né? Então, tá lá a tributação progressiva, a limitação de tempo para o uso da propriedade. Segundo o Thomas Piketty, a propriedade privada não pode ficar de eterno na mão de uma família, na mão de alguém. Depois de um determinado tempo, ela deveria passar para outras pessoas, para que outras pessoas também pudessem usufruir dela e gerar riqueza, gerar vida, gerar renda e, sobretudo, gerar igualdade para todas as pessoas. E ele, então, propõe no final do livro dele a ideia de que as pessoas precisam, os grandes fortunas, precisam se convencer, precisam amadurecer a ideia de que eles têm um compromisso em devolver parte daquilo que eles concentraram. Porque essa riqueza não lhe pertence, essa riqueza não é de direito, não faz jus que essas pessoas concentrem essa riqueza, porque ela saiu de modo indevido das mãos de outros grupos que estão famintos, que estão passando dificuldade, que estão morrendo de fome e de sede em muitas regiões do Brasil e também do mundo. Tá bom, gente? Então essa é a obra do Thomas Piketty, uma obra importante, pode ser usada para produção de texto, ela pode cair em provas nas paulistas, né? Aqui no Brasil e também no Enem. Eu espero que ela tenha sido útil, essa aula tenha sido útil para vocês. Um grande abraço, até a próxima.